Eu vi o mundo, e ele começava no Recife. É a obra mais celebrada do pintor pernambucano Cícero Dias. Pernambuco falando para o mundo era o slogan da Rádio Jornal do Comércio, comprovado por ouvintes em 3 continentes, ao iniciar suas transmissões em 3 de julho de 48. Agora temos o pernambucano Fernando Dourado Filho, que viaja o mundo. Ele já esteve em mais de 170 países, fala bem 6 línguas, se vira em outras 6 e distingue mais de 60, inclusive dialetos. Viajando há cerca de 45 anos, abriu mais de 100 mercados, mundo afora, para produtos brasileiros. Ele é um desbravador ou um diplomata corporativo, mas o que faz tem um título oficial: consultor em internacionalização de empresas. Nascido em Garanhuns, aos 15 anos, Dourado Filho resolveu ir para Paris. Por puro acaso, não fui um dos passageiros do avião da Varig que se incendiaria na cabeceira de Orly. Ele conta em seu último artigo, publicado no Estadão. Um de seus livros, Ao Redor do Mundo, Convivência e Negociação com Culturas Estrangeiras para Brasileiros, foi adotado por universidades. Um outro, Carta a Portugal, é uma deliciosa divagação de um velho sertanejo enviado ao presidente português, publicada em Lisboa este ano. Um terceiro livro é Nos Passos de Fizel, Tcherezhnia e outras histórias. O que não lhe falta são casos para contar. Vamos ouvir o que couber em menos de meia hora. Boa noite, Dourado, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Rabino. Alegria muito grande estar aqui. Já tive a oportunidade de lhe dizer que o acompanho há muitos anos, desde os tempos em que você trabalhava no Oriente Médio, depois nos Estados Unidos e antes disso na França. Enfim, você foi uma dessas referências que eu, apesar de ter uma vida internacional, enfim, olhava à distância e dizia que aquela era a vida que eu gostaria de ter. Bom, tendo eu também vivido no Oriente Médio, eu ri muito ao ler o caso do brasileiro que falava sobre o Senai e o tradutor entendia como Sinai, o deserto egípcio, e assim o repassou ao rei saudita, que se retirou da sala ofendido. Como é que foi que aconteceu? Isso aí me foi contado uma vez pelo deputado pernambucano Ricardo Fiuza, já falecido. Nós falávamos um pouco sobre essa questão da internacionalização dos brasileiros, enfim. A minha tese sempre foi a de que nós somos um país muito introspectivo, um país de tamanho continental, um país que fala a mesma língua, com uma certa unidade religiosa, e que isso faz com que, certas horas, a gente perca um pouco o pé nas nossas interlocuções externas. E Ricardo Fiuza me contou que certa feita estava na Arábia Saudita e que havia um senador pelo Pará que era muito ligado ao Serviço Nacional da Indústria, o Senai. E diante de Sua Majestade, o rei da Arábia Saudita, ele resolveu levantar um pouco a bola para a paróquia dele, enfim, e disse que endereçava a Sua Majestade, naquele momento solene, uma saudação de todas as pessoas, toda a briosa equipe do Senai de Belém do Pará. O tradutor não conhecia propriamente essas siglas, né, e interpretou pelo mais óbvio, quer dizer, que se tratava do Sinai, então território ocupado, quer dizer, você imagina a sensação de ultraje que o monarca saudita sentiu diante disso. Quer dizer, você imagine a ansiedade que se apodera das pessoas, muitas vezes ingênuas, muitas vezes bem intencionadas, mas que não estão versadas previamente em como palmilhar esses caminhos, esses códigos culturais internacionais. O brasileiro usa, ou acha que pode usar o jeitinho, né, para conseguir as coisas, e muitas vezes não dá certo. Eu me lembro de um ex-governador de São Paulo que foi visitar o Banco Mundial e tinha audiência com um iraniano. Ele entrou falando árabe e o sujeito não entendeu nada e nem sabia por quê, né? Outra vez eu assisti isso. Eu estava fazendo uma reportagem sobre brasileiros em Miami. E eu vi uma senhora chegar para outra e dizer assim: o homem do balcão me pediu um check-in.
quanto será que eu dou para ele? Então, o homem tinha pedido para fazer o check-in. Ela entendeu que era um check-in. Então, você deve ter dezenas de histórias assim. Por isso que existe essa figura que você representa e que salva os brasileiros quando querem ir para o exterior. Na verdade, eu acho que esse processo começou muito cedo. Esse processo antes da internacionalização de empresas, tem a internacionalização da pessoa, né? Você abriu aqui o programa falando de Cícero Dias, enfim, falando do Recife. Eu, apesar de nascido em Garanhuns, eu cresci no Recife. Eu passei até os meus 15 anos no Recife. E eu morava na Rua da Aurora, frente ao porto. Tinha uma barra de Oceano Atlântico na minha frente, para além do rio Capibaribe. Então eu via navios chegando e saindo o tempo todo. A minha grande distração era pegar o jornal que chegava pela manhã para o meu pai e olhar o movimento do porto. Quais eram os navios que iam atracar, os que iam partir e aqueles que estavam ao lamarão, como se chamava, esperando o momento da atracagem. E eu, com a minha primeira bicicleta, eu ia para o porto direto e ficava tentando adivinhar de onde eram aquelas bandeiras, de onde eram aquelas moedinhas furadas, aqueles rachis que os marinheiros me jogavam lá da balustrada do navio. Eu não podia dizer em casa onde é que eu conseguia aquelas coisas. Mas, na verdade, essa coisa de ver navio entrando e saindo sempre exerceu um certo fascínio. E não só em mim, quer dizer, muitas pessoas de Pernambuco. Recife é uma cidade profundamente mercantil, uma cidade muito judaica nas suas origens, muito holandesa, muito... Então, tudo isso fazia com que esse apelo do Atlântico fosse uma coisa quase que incontrolável. Tanto é que, a partir dos 13 anos, eu acho que eu comecei a insistir com meu pai que eu queria viajar, que eu queria ir para fora, que eu queria conhecer o mundo, né? Daí que, até os 20, eu já tinha morado bons períodos na França, na Alemanha e na Inglaterra, o que propiciou, de saída, vamos dizer, um material básico para me orientar no mundo. As línguas você aprendeu nos locais ou você já sabia? Não, meu pai era da tese de que o Brasil não ia gastar divisas com alguém que fosse aprender alguma coisa que podia aprender em casa. Ou seja, não tinha esse negócio de ir para a Inglaterra para estudar the book is on the table. A pessoa tinha que chegar lá com um básico bom, né, para, a partir disso, refinar os seus conhecimentos. Então, aos 15 anos, na verdade, eu já falava francês bastante bem. Eu participava do grupo de teatro lá da Aliança Francesa, que era muito bom. E eu lembro que um dia meu pai quis verificar realmente se eu estava no ponto. Ele chamou duas francesas que eram proprietárias de um restaurante lá em Olinda e nós fomos conversar com as francesas, não é? E as francesas disseram, não, mas ele fala muito bem e tal. Seu pai falava francês? Papai não. E ele ficou orgulhosíssimo. Não, tanto é que ele chamava franceses, enfim. O cônsul da França, que também trabalhava lá no escritório, no mesmo prédio que o escritório dele, ele também uma vez me pediu para conversar com o cônsul da França. Ou seja, como ele dizia, ele antes fazia a verificação. Se esse básico tivesse dominado, então você chegava lá para refinar os seus conhecimentos, para aprender mais. E assim foi com o alemão, inclusive. Antes de 76, em dezembro de 75, quando eu fui morar na Alemanha, fiquei 1 ano e meio lá, ele tinha me obrigado a fazer as 3 estágios semestrais básicos do alemão lá em Recife, antes de sair. De maneira que eu, quando cheguei na Alemanha, eu conseguia me virar com o básico, enfim, voltei com um alemão realmente excelente. Essa filosofia do meu pai acho que estava bem alinhada com o Brasil daquela época, né, em que essas viagens não eram propriamente muito acessíveis à classe média, ou seja, havia um esforço quase que familiar para que essas coisas dessem certo. Mas para que a missão fosse coroada da noção de sucesso que ele propugnava, era bom que a pessoa saísse já com uma certa musculatura, né? E dentre essas viagens todas, para implantar empresas brasileiras no exterior, você tem uma que considere a mais difícil? A grande charada a decifrar foi o Japão. Eu acredito que o Japão foi um país que eu sempre quis visitar. Eu já conhecia boa parte do Oriente Médio, da Europa, alguns países africanos, mas nunca tinha ido à Ásia. A minha primeira viagem à Ásia data de abril de 1984, e eu, quando cheguei lá, aos meus 26, 27 anos, eu fiquei fascinado por aquele universo do Japão. Era como se eu estivesse realmente em outro planeta. E eu queria, e eu recomendo isso a todo mundo que trabalha nessa área, quando a gente quer desenvolver um mercado, quando a gente quer desenvolver algum projeto, a gente tem antes que se apaixonar pelo país. E se a gente já é apaixonado pelo país, tudo fica mais fácil.
fácil, porque a gente tem vontade de voltar lá. E para isso, a gente tem que se superar, quer dizer, que dar o melhor de si para que as coisas caminhem. Então, o Japão tem códigos culturais muito difíceis, porque nem tudo é dito, porque é uma cultura insular, hermética, extremamente homogênea, é uma cultura de alto contexto, não é uma cultura em que as palavras digam tudo, muitas vezes um gesto, um aperto de mão, um olhar, enfim, pode dar o contexto do que se quer comunicar. Então, além das pessoas que traduzem a língua, nós temos que estar cercados também de tradutores do contexto cultural. Ou seja, encontrar aquelas pessoas do outro lado que tenham também um fascínio recíproco para que a gente dali possa estabelecer uma relação de trocas, de deveres e obrigações. Sem pressa, paulatinamente, planejando muito, conversando muito. Eu estou pensando aqui se não seria essa uma das razões pelas quais o Carlos Ghosn caiu no Japão, foi preso, porque ele tentou esconder alguma parte das finanças dele. A coisa ainda está encoberta de certo mistério, mas foram muito duros com ele. Prenderam ele no aeroporto e ele era o CEO do consórcio Renault-Nissan, né? Isso. Eu acredito que já estejamos há 10 meses, logo vai se completar um ano que isso aconteceu. O Carlos Ghosn estava saindo de Beirute, tinha passado o fim de semana em Beirute, voou para Tóquio para uma reunião da Nissan. E ao chegar no aeroporto de Narita, já recebeu a visita da polícia e foi aprisionado em condições assim ditas medievais, a palavra é essa, né? Ficou incomunicável durante um bocado de tempo. No Japão, normalmente, esse tipo de indiciamento, em 98% dos casos, enfim, resulta em condenação, e isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito porque isso vai além dos códigos japoneses. Quer dizer, o que se vê aí, e eu acho que o Brasil tinha até que tomar uma posição com respeito a isso, porque, afinal de contas, o Carlos Ghosn é brasileiro, é nascido em Rondônia, apesar de pais libaneses e apesar de ter crescido na França a vida inteira. Mas é um brasileiro, é uma pessoa queridíssima no Líbano, não é? E era um homem tido assim um tanto quanto como exótico pela elite francesa. Mas o que ele fez realmente foi fenomenal. A questão toda é que, em fevereiro desse ano, se não tivesse havido essa prisão, haveria uma união, vamos dizer, dos CGCs entre Nissan, Renault, etc. E foi o Carlos Ghosn que conseguiu salvar a Nissan do buraco, fazendo uma reestruturação que nenhum japonês teria sido capaz de fazer dentro do Japão. Ele fez, e depois disso, os japoneses hoje, naturalmente, não querem abdicar, sendo eles os maiores vendedores de carro, abdicar de uma participação societária importante que tinha sido negociada lá atrás quando eles precisavam. Ou seja, para distratar, eles fraudaram as regras do jogo. Eu estava na França quando isso aconteceu e eu vi muito francês dizendo, olha, isso gera um ambiente de insegurança jurídica para o Japão, porque nenhum CEO estrangeiro vai aceitar facilmente, a partir de agora, missões no Japão, mesmo porque, do momento que o jogo fica desfavorável para o Japão joga com todas as armas, e essas armas nem sempre são as mais limpas. Então, é um caso que eu considero um pouco escandaloso. Não digo que o Ghosn não tivesse uma postura imperial, que não fosse um homem autoritário, mas se também não fosse assim, ele não teria conseguido fazer o que fez. Enfim, eu acho que essa questão, você tocou por pura coincidência, eu ainda tenho entalada aqui. Fernando, vamos fazer um breve intervalo. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Já já a gente continua a conversar com o Fernando Dourado. Até lá. Estamos de volta ao estúdio com o consultor Fernando Dourado. Falamos sobre a internacionalização de empresas. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Fernando, para onde que os brasileiros estão indo agora implantar empresas no exterior? Olha, eu acredito que nesse momento nós tenhamos dado, de uns anos passados para cá, um passo para trás. Eu, quando cheguei a São Paulo, quando eu vim trabalhar em São Paulo no começo dos anos 80, portanto eu estou aqui há 38 anos, o Brasil era um país com uma indústria, se não pungente, pelo menos muito inquieta.
Eu lembro que eu, rodando pela África, na África subsaariana, Sudeste Asiático, Oriente Médio, até depois do esfacelamento da URSS na Ásia Central, eu encontrava traders brasileiros, de indústrias brasileiras, não é? Dos mais variados produtos. Eu acredito que depois, em função da pujança do agronegócio, da questão do pré-sal, de alguma forma a gente foi perdendo essa competitividade internacional. Claro, a China virou a grande fábrica do mundo, houve uma mudança de correlação de forças. De maneira que o que nós víamos acontecer no passado durou, de certa forma, pouco. O Brasil ainda é um país introspectivo. Por que essa internacionalização é discreta? Ela é discreta porque nós temos, se tudo corre bem, um mercado interno muito grande, muito forte. E o exportador brasileiro, ele pensa que, na verdade, os seus excedentes é que poderiam ser exportados, que, idealmente, o bom seria vender tudo no mercado interno, onde as margens são muito mais poupudas e muito mais interessantes. Daí a fazer esse movimento para sair do país e se implantar lá fora, você precisa estar estribado realmente numa operação de escala global, como a questão da proteína animal, né? Mesmo assim, eu os acho muito tímidos. Eu acho os nossos dirigentes ainda muito voltados para dentro, para o mercado interno. O caso, por exemplo, um caso que eu acompanhei muito de perto, o caso do Grupo Votorantim, né? Eu fui diretor do Grupo Votorantim muito cedo, a partir dos 26, 27 anos, lá fiquei durante bastante tempo, e nós partimos de uma pequena centelha de uma fábrica aqui em São Miguel Paulista, a Companhia Nitroquímica Brasileira, que era uma empresa bastante tradicional, que exportava filamento de rayon viscose para boa parte do mundo, mas que, de repente, construiu uma fábrica para fabricar nitrocelulose. Mas era uma fábrica tão grande, quer dizer, não se olhou muito o mercado. Nós precisávamos ocupar espaços internacionalmente com sofreguidão, porque senão a fábrica não se pagava. E assim foi feito. A partir disso, a partir desse caso da nitroquímica brasileira, é que se deu o processo de internacionalização do Grupo Votorantim. Havia, nessa época, uma carência de visão estratégica mundial, de geopolítica, uma base ainda muito frágil de conhecimento de história, de geografia, de linguística, enfim, de um planejamento estratégico global. A partir dali, daquele pequeno núcleo, nós fomos espraiando essa visão de mundo para outras empresas do grupo e esse processo de internacionalização foi se coroando depois na área da mineração, enfim, na área do suco concentrado de laranja e de algumas outras que foram se incorporando ao grupo depois. Mas esses movimentos não são espontâneos, eles se dão em função de um pequeno núcleo que tinha essa visão e que conseguiu vendê-la aos acionistas internamente. Mas isso não é um lugar comum no Brasil. Aproveitando que o Fernando tocou no assunto, eu quero mostrar aqui um livro dele que foi praticamente adotado pelas universidades, que é Ao Redor do Mundo. Eu não vi muita bibliografia sobre esse tipo de especialidade, consultoria internacional. Também não conheci nenhum outro antes do Fernando. Tem muitos Fernando Dourado agindo fora do Brasil? Não, são poucos. Eles são poucos porque os outros Fernandos, eles estão mais ocupados em ganhar dinheiro. Muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que propriamente em propagar esse tipo de conhecimento. Essa é a dificuldade. Tem muita gente que conhece muito mais de mercado internacional do que eu conheço e muito mais desses códigos culturais do que eu conheço. Mas a minha preocupação sempre foi ficar a meio caminho entre um conhecimento teórico estruturado e a prática que só o mundo dá, né? Então, um belo dia, eu fazia alguns workshops in company sobre negociações com iranianos, com sauditas, com peruanos, com argentinos, franceses, alemães, dinamarqueses, escandinavos em geral, russos, chineses, um chinês de Shenzhen, um chinês cantonês, como é que ele pensa, como é que pensa um chinês de Pequim, e um chinês de Xangai, e um chinês de Taiwan. Será que não há alguma diferença entre eles, na forma deles falarem, de pensarem, de agirem, enfim? E as pessoas diziam, mas você tem que botar isso num livro, tem que fazer um livro para as pessoas terem acesso a isso. Eu digo, olha, mas isso é uma coisa muito vivencial, isso é uma coisa muito visceral. A gente precisa de um espaço, de uma sala de aula, enfim, para que a gente possa simular essas situações. Isso com grandes empresas brasileiras.
Mas até que um dia, de tanto insistirem, eu fiz esse livrinho, esse Ao Redor do Mundo, que está esgotado hoje. Eu escrevi, meu pai estava um pouco doente a essa época, eu acho que eu queria dar alguma coisa para ele se distrair. E eu falei, olha papai, eu escrevi isso aqui. E ele leu e adorou. Ele disse, você me promete que você vai publicar isso. E eu saí de férias, fui para Nova Zelândia, para a Austrália, e nesse intervalo ele faleceu. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava louco para publicar esse livro, era como se ele pudesse vê-lo ainda, entendeu? Se esse livro saísse logo. Mas, para não variar, as editoras brasileiras sempre pedem aqueles prazos dilatadíssimos, né? Ah, o livro é ótimo, a gente quer 6 meses, 9 meses, 1 ano. Eu digo, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para esperar 6 meses, 1 ano, eu quero agora. Um pouco voluntarioso, o lado nordestino, meio impositivo. Eu contratei alguém, né, que cuidou disso para mim, dentro da empresa, nós começamos a distribuir isso, e quando eu vi, eu desconfio que esse livro tenha mudado um pouco a minha vida. Porque há 20 anos atrás eu comecei a ser chamado a escrever para jornais, revistas, para blogs, a dar palestras em universidades, em empresas, sobre essa temática intercultural, que tão pouca gente conhece, né? Que tanta gente pensa que se resume à observância de meia dúzia de regrinhas, quando na verdade vai muito além disso. Então, eu não me arrependo de ter escrito esse livro, me arrependo de não tê-lo lançado por uma editora um pouco mais estruturada, mesmo porque nós tivemos na empresa que fazer um trabalho de guerrilha para isso. Nessa época você tinha Siciliano, você tinha outras redes de livrarias, era atendendo pedidos assim, base diária. Mas foi uma época bonita, deu uma visão um pouco épica, um pouco romântica disso tudo. E, como eu disse, eu acho que mudou a minha vida. Porque tudo que eu vinha escrever depois, até quando eu entrei para a área de ficção e tudo mais, já como escritor, que foi a única forma que eu achei de despejar toda essa experiência internacional, isso se deveu à centelha do Ao Redor do Mundo. Eu queria mostrar um outro livro do Fernando, que é uma surpresa, porque ele é editado em Portugal. Ele é Carta a Portugal. E é interessante porque aqui no Brasil a gente ouviu muitas vezes, vamos devolver o Brasil para Portugal, vamos devolver o Brasil para Portugal. Aqui não, aqui ele escreve uma carta ao primeiro-ministro ou presidente? Presidente. Presidente português. E é uma delícia ler. Ele me deu de presente e eu, em pouquíssimo tempo, cheguei praticamente ao fim, estou no último capítulo. Mas deixa eu voltar aqui à nossa entrevistinha. Eu tenho uma curiosidade e vou lhe fazer uma pergunta pessoal. Pois não. O que não falta na sua mala de viagem? Você que é um viajante experimentado. O que não pode faltar hoje é um computador, naturalmente, né? Mas antigamente eu fazia questão até de não ter muito essa parafernália eletrônica, enfim, de viajar muito baseado no meu feeling. Eu sou dos tempos em que você chegava num determinado país, você tinha que ir atrás das páginas amarelas para descobrir quem eram os interlocutores que lhe interessavam, né? Então, pouco a pouco, eu tive que me adaptar a essas coisas. Mas, decididamente, computador e livros. Eu sempre preciso de livros, de preferência com sabor local. Ou seja, se eu estou fazendo uma viagem de negócios para a África do Sul, ou para a Argélia, ou para o Peru, pode ter certeza de que na minha mala vai ter alguma coisa de literatura contemporânea, alguma coisa recém-lançada lá, que como eu digo, é uma forma de aprender brincando. Nós temos tempo para mais uma pergunta só. Pois não. E eu queria, então, pegar esse fio da meada que você deixou de internet, equipamentos eletrônicos, para lhe perguntar se o mundo, apequenado pela internet, torna a implantação de empresas no exterior mais fácil. Eu acredito que sim. Existe uma certa camada dessa convivência global que fica mais inteligível para os diferentes povos, mas isso não impede
que cada país tenha idiosincrasias graves, muitas vezes, e fortemente impeditivas. A China continua sendo uma caixa preta. O próprio Brasil, muita gente olha com uma certa nostalgia para o Brasil e diz como eu gostaria de implementar minha empresa aqui. Agora, um país que edita 3 ou 4 leis ao dia, decididamente, quer dizer, e que gasta mais de 100 dias, quer dizer, do seu esforço coletivo para entender a legislação, decididamente não é um país muito legível. Não é? Não. Então, a internet e a globalização, naturalmente, que criaram espaços de convivência muito aprazíveis e muito frequentáveis, mas os mistérios ainda continuam e essas idiosincrasias elas estão enraizadas no mais profundo de nossa história. É para acessar essa lava, quer dizer, esse miolo central que a gente precisa ser guiado por mãos competentes. Eu não falo aqui Você das tem um minhas. Globetrotter na frente e depois as comunicações são feitas mais rapidamente, né? Exatamente. Você tem que ter o exército de desbravamento e depois você tem que ter o deserto de ocupação. São duas pessoas diferentes, são dois perfis diferentes. Eu sempre fui do desbravamento. Eu sempre gostei de chegar, descobrir a terra, fincar a bandeira, pegar o navio e ir embora para outra. E outros, talvez os mais espertos, os mais pragmáticos, eles se implantam. Eles chegam ali e dizem, é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai fazer nossa vida. Cada um com a sua vocação. Fernando, nossa viagem ao redor do mundo acabou. Nós temos um pouquinho de tempo só. Agradeço ao Dourado pela presença e a você pela companhia. Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.